Olá, estamos de volta com mais um podcast Claramente, para Deus falar no seu coração, clarear sua mente, trazer a palavra de Deus. E hoje nós temos uma convidada muito especial aqui conosco, então eu vou deixar a Renata apresentar. Exato. Gente, sejam bem-vindos ao Pode Claramente. Vamos começar aqui com o versículo, né? Bispa Gabriela ama falar esse versículo. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que clareia os meus caminhos. Que é o propósito desse podcast, é trazer a clareza de Deus. Agora, antes de passar para o nosso convidado, vamos explicar o adoro versículo aqui para ele entenderem. Eu esqueço. É porque a tradução pro clara, né, que clareia, muda. Então, me embanana toda, porque muda a tradução. Então, por isso que a gente fica rindo, é uma piadinha interna aqui, nossa, interna, né? Gente, mas amém, glória a Deus. Então? Engraçado. Então, nós temos uma convidada muito especial aqui, essa maravilhosa. Eu vou deixar ela se apresentar já, mas quero falar algumas coisas antes aqui. Ela é uma discípula que já está junto comigo, inclusive há muitos anos, né? Desde, eu não lembro o ano que você entrou na igreja. 2012. 2012. E tem uma história maravilhosa, história de conversão dela maravilhosa. E eu tenho certeza assim, que a história dela vai acrescentar muito, inclusive a história de superação que ela viveu na vida dela. Então eu vou deixar você se apresentar um pouquinho, se apresentar para nós, a Raíssa Santos. Olá, boa tarde bispas, boa tarde. Eu sou a Raíssa, pastora lá da Sara Tabuão, tenho 30 anos, me converti no ano de 2012, quando eu tinha 19 anos, e foi algo na minha vida, assim, muito necessário, porque eu estava com 19 anos, já estava bem desandada, né? Vamos dizer assim. Bem desandada, fazendo muitas coisas erradas, frustrada em relacionamentos, emocionalmente, e já viciada, assim, em bebida alcoólica. Então, eu passei um tempo morar com meu pai, porque eu tinha acabado de terminar um relacionamento que eu tinha iniciado com 13 anos de idade. Com um rapaz que tinha 26 anos e já tinha feito várias coisas erradas. E você era muito precoce, né? Ela Sim. Era uma menina de 13 anos que já namorava com uma pessoa de 26 anos. Isso. E aí, tive esse relacionamento com ele durante 3 anos, terminei, fiquei muito frustrada. Fui morar com o meu pai, que meus pais são separados. E morando com o meu pai, eu comecei a sair muito, comecei a beber muito, porque meu pai, ele é jovenzinho, assim, né? Aquele senhor jovenzinho. Hoje, graças a Deus, ele está na igreja, está buscando a Deus. Que bacana. Fruto de muita oração, assim. Mas comecei a beber bastante, a sair muito. E aí eu entrei no nível de depressão muito forte. Quando minha mãe me ligou, ela falou assim, olha, filha, eu preciso muito que você volte, porque você não é mais a mesma de antes. E aí eu voltei para morar com a minha mãe, já tinha ido à igreja com o meu irmão mais velho, que ele já estava frequentando, fui à igreja, aceitei Jesus. E aí, quando eu voltei a morar com a minha mãe, eu fiquei sem igreja para ir, porque meu pai morava em Guarulhos, então eu fiquei sem igreja para ir. Fazendo até um adendo a isso que você está falando, né? Você foi pro seu pai e você teve toda a liberdade que um jovem quer. E é, assim, liberdade de sair, liberdade de chegar a hora que quer. E às vezes os jovens querem essa liberdade, mas essa liberdade... Aonde essa liberdade te levou, né? Com a sua mãe não era assim? Não, minha mãe sempre foi muito amiga, mas eu sempre contava tudo pra ela e eu tinha muito receio de magoá-la. Então, muitas coisas eu não fazia com receio de magoá-la. Tinha um certo limite, Tinha, minha mãe sempre me conduziu, assim. Ela não me proibia de fazer as coisas, mas eu sempre contava pra ela as coisas. Ela era muito amiga minha, até hoje, ela é muito amiga minha. Então, eu contava tudo pra ela. Então, se eu fizesse algo de errado e eu não contasse pra ela, eu me sentia mal. Me sentia muito mal. Então, eu, morando com o meu pai, eu realmente senti essa liberdade, assim, de fazer tudo. E me levou à perdição, né? A depressão, a bebida e tudo mais. E aí, você voltou pra sua mãe? Voltei a morar com a minha mãe. Comecei a visitar algumas igrejas, mas tudo bem raso, assim, né? Nada Por que você profundo. começou a visitar a igreja? Por causa da sua mãe? Não, porque eu queria estar na igreja, lá em Guarulhos com o meu irmão, eu já tinha ido a uma igreja. Então, eu queria realmente essa mudança. Você gostou, assim. você foi, gostou e Isso, eu queria realmente essa mudança de vida. Então, eu comecei a visitar algumas igrejas morando com a minha mãe. Só uma pergunta, a depressão
Como que você identificou que estava em depressão? Alguém percebeu? Você percebeu? Ou não? Hoje você identifica que estava? Na época você sabia que estava com depressão? Não. Minha mãe identificou isso. Que na ligação pra mim ela falou isso. Ela falou, Raíssa, você tá entrando em depressão. Você já não é mais a mesma de antes. E aí eu falei, não tem nada a ver. E ela falou assim, não, mas você já não sorri como antes. Você já não se comporta como antes. Então você não tá bem. Volta pra casa. E aí eu comecei a me analisar realmente, né? Na casa do meu pai, quando eu acordava pra fazer qualquer coisa, eu tinha que beber. Pra me animar, eu tinha que beber. Você bebia todo dia? Sim. Todo dia, meu Deus. Meu pai sempre tinha cerveja, bebida em casa. Mas aí, por exemplo, acordou e já bebia? Já, pra arrumar a casa, pra fazer qualquer coisa. Senão você não tinha ânimo pra fazer nada. Não tinha ânimo pra fazer então nada. Você tava entrando numa linha já quase de alcoolismo. Sim. Nossa, meu Deus. E eu lembro que uma vez eu tava passando na rua e tava alguma casa, tava ouvindo a música do Fernandinho, né? E eu falei, nossa, que voz bonita desse homem. Eu nem sabia quem ele era. E aí eu cheguei na minha casa e comecei a colocar Procurei e achei as músicas do Fernandinho e eu colocava pra dormir chorando, assim, chorava muito ouvindo essas músicas. Então foi que Deus foi me conduzindo a encontrá-lo, né, verdadeiramente. Olha que bacana. Então, quando eu voltei a morar com a minha mãe, voltando dessa parte, eu visitei algumas igrejas, mas nada muito profundo. E aí a minha cunhada, que hoje é a pastora Michele, ela também não ia em igreja nenhuma, mas ela só comentou comigo. Ela falou, olha, abri uma igreja de jovens. Vai lá na igreja de jovens. E onde que era a igreja de jovens? Era a igreja que tinha os pastores mais jovens. Que já existiam. A Sara Nossa Terra do Capão. Do Capão. Tá. E aí eu falei, eu vou um dia lá. E aí no dia que eu fui, meu irmão Diego tinha ido nos visitar. E aí ele já era da igreja, e aí no momento que ele foi embora, ele falou assim, Raíssa, ora por nós. Eu falei, não sei orar, não sei fazer essas coisas. Ele, não, mas você não estava indo na igreja? Aí aquilo já me pegou, né? Eu falei, mais ou menos. Eu disse, então ora por nós. E aí eu fiz uma oração assim, bem nada com nada. E eu senti assim, nossa, essa oração não chegou a Deus. Olha. E aí eu entrei em casa e comecei a chorar. Eu falei, eu preciso de uma igreja. E aí eu lembrei que a Michele tinha falado da Sara. E aí eu fui lá. Cheguei na Sara, assim. E era a igreja que ela foi, era uma igreja que subia uma escadinha, era uma portinha que subia uma escadinha, não era uma coisa exposta, assim. Não, era na avenida, mas era uma sobreloja, né? E ela entrou sozinha na igreja. Uma igreja bem pequenininha. E aí tinha alguns jovens na frente, assim. Eu falei, o culto vai começar? Ele, sim, pode subir. E aí eu entrei. E eu fiquei muito concentrada no culto. E eu falo da experiência que eu tive lá, que foi maravilhosa, que eu senti no momento do louvor Deus pegando meus pés e firmando naquele lugar. Olha. Falando, aqui é a sua casa. E aí passou o vídeo do Revisão de Vidas, eu falei, é isso que eu preciso. Por isso que é muito importante passar os vídeos. Passem os vídeos. É muito importante. E aí quando passou o vídeo do Revisão de Vidas, eu senti, é isso que eu preciso. Eu preciso me encontrar com Jesus verdadeiramente. Porque eu passei 19 anos da minha vida sem saber quem era Jesus. Eu ouvia falar, se alguém chegasse pra mim e falava, você é espírita? Sou. Você é católica? Sou. Você é evangélica? Sou. Eu era tudo, não conhecia nada. Só falava que era porque... E a Raíssa falando, né? Eu pedi muito pra Deus naquele dia uma igreja. E naquele mesmo dia, naquela mesma semana, eu tava orando muito pra Deus que eu precisava de uma discípula. Eu precisava de um discípulo, né? A resposta. Então Deus respondeu ela e me respondeu também, porque eu lembro que você chegou e chorava muito, né? Eu contei minha vida toda pra ela, eu nem conhecia ela, assim, e eu contei minha vida toda chorando. Eu não era missionária ainda, eu era líder de equipe ainda. Foi no primeiro dia. Foi no primeiro dia. E eu fiquei muito no pé dela, né, assim, mandando SMS na época, mandando SMS, né, não posso perder essa chance, essa oportunidade, tenho que ajudar ela de alguma forma, de algum jeito. E eu lembro que ela trabalhava em shopping, era em shopping, que era de domingo a domingo.
E o revisão tava próximo, alguma coisa assim, e eu insistia, você precisa ir pro revisão, você precisa ir pro revisão. Ah, mas tem um trabalho. Não, você tem que pedir folga. E eu lembro que eu insistia demais que ela tinha que pedir folga no trabalho. Não lembro quantos dias depois era a revisão, se era 15 dias depois. Eu acho que era mais ou menos isso, 15 dias. Após. E eu forcei muito, assim, eu falei, você tem que pedir folga no trabalho. Ela gerou muita fé no meu coração. Foi mesmo. Quanto que é importante você ter alguém do seu lado, né? Sim. Que te conduza. Que insista. É isso mesmo. Não, eu, direcione, na né? segunda-feira eu indo trabalhar e aí eu recebi a mensagem da Bispa Renata, eu falei, nossa, ela lembrou de mim. Olha. E aquilo ficou muito forte em mim. E aí eu só ia aos domingos, né, na igreja, porque eu conseguia sair mais cedo do trabalho e ia pra igreja. E aí chegava no domingo, ela falava, e aí, pediu folga? Eu, então. Ficava enrolando. E como é que estava a sua vida nessa época? Você estava na casa da sua mãe, é isso? E lá como é que foi a questão assim, da bebida, essas coisas? Se você já tinha conseguido parar, ainda não? Como é que estava assim, esse processo? Eu falo que eu fui muito radical assim na minha decisão. Quando eu decidi por Jesus, eu sabia que beber era errado. Eu sabia que se eu vou para a igreja eu não posso beber. Se eu vou para a igreja eu não posso fazer essas coisas. Então eu falei, eu vou decidir por Cristo, então não posso mais. Vontade tinha muita, mas eu não posso. Consegui me controlar muito, ter essa decisão. Você então tomou a decisão, eu não vou mais fazer essas coisas. E aí consegui. Não foi ninguém que te falou, foi? Não. Porque você tinha acabado de chegar na igreja, então assim, não foi ninguém falou, ninguém isso é errado. Ninguém sabia, né, que ela estava passando por uma situação como essa. Não, ninguém sabia, era algo entre eu, assim. Mas você sentia, isso não está certo. Sim. Fazer isso não é certo. E aí eu decidi parar. E aí eu consegui desde que eu entrei na igreja, eu não bebi mais. Não tive nenhum contato com álcool mais. E aí você foi para Revisão de Vidas, que é um retiro que nós temos na nossa terra, né? Isso. Você foi para Revisão de Vidas. Fui à Revisão de Vidas e em maio vai fazer 11 anos que eu fui à Revisão de Vidas. 11 anos. Pediu folga no trabalho? Pedi. Deu certo. Tive coragem, né? Eu tava enrolando ela e aí ela falou assim, olha, eu tô orando e jejuando pela sua vida, Deus vai fazer alguma coisa. E aí eu fui com a cara e com a coragem, cheguei na segunda-feira, pedi folga, e aí minha gerente me deu folga. Ela falou, olha, se vai ser importante pra você, eu te cubro no sábado e te dou folga no domingo e você vai. Olha, que bom. E eu fiquei até sem acreditar, eu falei, nossa... É Deus mesmo. Foi fácil, assim. É Deus mesmo agindo, que bacana. Isso. E aí depois você foi pra Revisão de Vidas na igreja que você conheceu hoje o seu esposo? Sim, é isso? Sim. Como é que, aí você ficou na igreja quanto tempo? Depois conheceu ele? Começou a se relacionar? Como é que foi? Ele foi no Revisão de Vidas depois que eu. No Revisão de Vidas de junho. Mas eu ainda estava trabalhando no shopping, então eu era um pouco limitada para ir para a igreja. Então eu ia só aos domingos mesmo. Não tinha nem conhecido a Arena Jovem. Foi até muito engraçado quando eu fui a primeira vez na Arena Jovem, que aí ela falou assim, olha, você me ajuda a fazer o Arena. E eu falei, tá bom, o que eu preciso fazer? Ela falou, precisa dançar. Eu falei... É assim, gente, se o Arena tá vazio, chama as pessoas pra dançar na Arena. Isso foi muito bom, hein? E eu falei, como assim? Precisa dançar? E ela foi me ajudando, me ensinando. E eu amei aquilo ali. Eu falei, nossa, que alegria poder estar aqui, né? E aquilo já foi gerando algo maravilhoso no meu coração. E aí eu lembro que ela era diaconisa, e a bispa ela é 1 ano mais nova que eu, né? E aí eu falei assim, como assim? Ela tem 18 anos, e ela já é diaconisa, eu não sou nada na vida. Misericórdia. E isso Deus foi impulsionando isso dentro de mim. E aí eu pedi as contas do trabalho, não queria mais trabalhar no shopping, porque eu queria me dedicar mais à igreja. E aí eles já me transferiram para uma loja que era de segunda a sexta. Então eu fui para a loja de segunda a sexta, consegui estar mais vezes na igreja, nos cursos da semana, todo Arena, todo domingo. E aí, no revisão que o Pedro foi, eu não fui como apoio, mas fui no outro. E eu fui no pós-revisão de vidas dele, porque eu senti algo assim, eu não consegui no meu pós, eu preciso participar de algum pós-revisão. E aí eu fui no pós-revisão de vidas dele. E é até um pouco engraçada a forma que eu conto e como aconteceu, né?
Eu tava no pós-revisão de vidas, e eu orando bem tranquila, bem quietinha, né? Deus, obrigado por mudar minha vida. E aí ele tava atrás de mim, escandaloso, gritando. O Pedro é bem escandaloso. Ele é bem, assim, muito expressivo. Alto, ele fala alto. Deus, obrigado, Senhor. E eu falei, Senhor, faz o Senhor me orar baixo, meu Deus. Tá atrapalhando a minha oração. Você que quer arrumar uma varoa, ore alto. E aí, houve todo momento de louvor, nós sentamos, ele contou a vida dele, teve aquele momento de bate-papo no pós-revisão de vidas, e já me escalaram para estar na célula da casa dele. E aí eu fui na célula da casa dele, só tinha homem e apenas eu de mulher. Você ia liderar a célula, não? Não, só participar. Só participar. O missionário da época havia direcionado as pessoas, todos ali, para participarem. De uma Todos célula. participarem de uma célula. Uhum. E aí eu fui para a sala da casa dele e eu fiquei batendo papo com a Dona Graça, que é a mãe dele, na cozinha, porque a cela tava cheia de homens. E eu falei, eu tô fugindo disso, né? Eu não quero homem, eu não quero relacionamento agora. E aí eu fiquei conversando com ela ali na cozinha, né? Enfim. Mas isso nos aproximou muito, que aí eu comecei a trabalhar em um horário e ele também começou a trabalhar no mesmo horário, então nós íamos trabalhar juntos, fazíamos o mesmo caminho juntos, estávamos na igreja juntos. O testemunho de vida dele, eu gostava de ouvir a história dele, gostava de conversar com ele, mas não tinha nenhuma intenção, assim, eu estava realmente focada em Deus, querendo Deus. E aí teve um dia que começou a gerar um sentimento, as pessoas da igreja começaram a brincar, né? Falei, olha, vocês estão muito perto, e aí, o que vai ser e tal. E aí um dia eu fui e perguntei pra ele, eu falei, o que você acha do que as pessoas estão falando de nós? Olha! Que isso? Você que foi corajosa. Eu fui e perguntei pra ele. E aí ele falou assim, se for de Deus... Olha. E ali eu me Que apaixonei, também né? o Pedro era muito focado, ele também era não muito. tinha essa intenção, assim, a intenção dele era Deus, assim, eu lembro que ele era sempre foi muito focado em Deus também. Sim, muito. E aí ele falou, se for de Deus... Aí eu me apaixonei, né? O dia que eu me apaixonei. Quando ele falou isso. E aí eu liguei pra Bispa Renata e eu falei, olha, eu acho que eu tô gostando do Pedro. Ela, nossa, sério? Toda empolgada, né? Não, mas pera, a gente vai orar antes, né? Enfim, aí fizemos o período de oração. Oramos durante um mês. E depois já começamos o namoro. Só que eu ainda estava um pouco bloqueada emocionalmente. Terminei com ele por várias dúvidas dentro do meu coração. Quando ele chegou pra mim e falou assim, quando que a gente vai casar? E eu falei, casar? Achei que a gente ia só namorar, juntar depois e pronto. Porque eu não tinha nenhuma referência de casamento que tinha dado certo na minha família. Meus pais são separados, os meus tios, a maioria, eram separados. Meus avós separados. Meus avós paternos moravam na mesma casa, mas dormiam em quartos separados. Então não tinha referência de casamento. Então, e aí você nem se imaginava casando, era isso? Não. Nem passava na sua cabeça em casar? Não. Então quando ele falou foi um susto pra mim. E aí um tempinho depois já terminei com ele. Falei, não vai dar certo, esquece. E ali foi um tempo que eu fiquei fraca espiritualmente. E ele entrou em um propósito. Ele falou assim, não, eu vou... E ele falou muito claro isso pra mim, né? Ele falou assim, a gente vai casar. Você vai ser minha mulher, porque Deus falou pra mim. E eu falei, não, pode esquecer isso, né? Deus vai ter que falar comigo também. Eu era bem grossa, assim, mudei bastante. Eu falei, não, esquece isso. E aí ele falou, não, a gente vai casar. E aí ele entrou em um propósito de mais 10 meses de consagração. E eu fiquei fraca na fé. Fiz algumas coisas erradas, né? Enfim. E aí depois eu comecei a me relacionar com ele de novo, conversar com ele. Eu falei, Deus, se o Senhor... Eu entendi que eu preciso ser curada ainda emocionalmente. E aí Deus começou a trabalhar novamente isso em mim. E aí eu pedi um sinal de Deus deu um sinal pra mim. E eu falava assim pra Deus, até todo mundo loiro aqui, né? Eu falava assim ela pra tá Deus. meio loira, ela não tá totalmente... Eu falava assim pra Deus, eu sou loira, eu preciso de um sinal muito claro na minha mente, assim. Porque eu achava... Como assim? Não estou entendendo. Eu achava assim, Deus... O Senhor eu preciso ouvir o Senhor falando com voz de trovão no meu ouvido. Preciso que algo aconteça. E eu pedi um sinal e Deus fez conforme eu pedi, né? E aí eu falei, então Pedro é o homem da minha vida mesmo. Olha, e aí Deus falou com você, assim, respondeu a sua oração mesmo. Sim, e aí nós retornamos, voltamos a nos relacionar e ele falou assim, olha, eu tô em propósito, você vai ter que entrar em propósito comigo.
E eu falei, qual é o propósito? Ele falou, estou mais 10 meses de consagração. Eu falei, tudo bem, então vamos... Bacana, hein? Olha, homens. Aprendam. Aqui tá cheio de homens ao nosso redor. já olhando pra eles aqui. E aí eu entrei com ele no propósito. O propósito se encerrava dia 24 de dezembro. E ele falou que naquele dia nós íamos noivar. E dia 22 de março nós íamos casar. E você estava decidida pra isso. E o medo? Não, já não tinha mais. Já não tinha mais. Era algo muito claro pra mim, pra ele. Isso é tão interessante, né? Porque hoje em dia as pessoas... É tão comum isso, as pessoas não quererem mais casar. E justamente por isso, porque não existe mais referência. Muitas pessoas não têm mais referência de casamento que deu certo, né? Sim, é. Dentro de casa, da família, ao redor, ninguém Isso. tem referência mais. Então ela não acredita que aquilo pode dar certo. Ela nunca viu dando certo. Só vê na televisão, né? E olha lá. E até os da televisão. Né? E olha os exemplos da TV também. Não agora nem na televisão mais bons, isso acontece. Mas que bom. E dentro da igreja você tinha alguma referência de casal, assim? Já naquela época? Você conhecia alguém que você falava, nossa, casamento bacana, ou não? Você lembra? Os missionários eram referências na época, né? Eles eram muito juntos, muito amigos, né? Super brincalhões juntos. Então eu olhava e falava, nossa, que bonita a relação deles, né? E eles foram enviados, e aí veio outros missionários. Quem que eram os missionários que foram enviados? Não lembro. Rodrigo e Natália. Isso, Rodrigo e Natália, né? Rodrigo e Natália, sim. E foram enviados, depois veio outros missionários, também foram enviados, e depois a Renata e o Vieira assumiram lá o Capão, e a gente já estava muito aliançado com o propósito, com a igreja. Quando eu e o Vieira assumimos, a gente conta, né? Direto a gente conta. Fala, nossa, quando a gente assumiu, foi um tempo muito complicado, que a igreja passou por um momento muito complicado. Que teve um erro lá dos que estavam à frente, e quando eles saíram, muitas pessoas se decepcionaram, muitas pessoas saíram. E quando perceberam que era eu e o Vieira ainda que ia assumir, que o Vieira, como líder de equipe, o Vieira era muito competitivo, era muito pra frente... Então, algumas pessoas também se afastaram naquela época. E quando a gente recomeçou o trabalho no Capão, que a gente assumiu de fato ali, tinha pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas. A gente fazia... Eu lembro de uma vez que eu fui chorando pro Bispo Saulo que o culto de domingo tinha 25 pessoas, 20 pessoas, uma coisa assim. E eu lembro que a gente conta que em alguns discipulados era eu, Vieira, dando discipulado, e Pedro e Raíssa ouvindo. Vocês... E não abalou vocês essa questão, assim, dos missionários, terem nada, né? Não sei como é que foi o problema na época, não lembro agora, mas provavelmente pecado, coisa assim, pecado, né? Sim. Não abalou vocês? Não, a mim não. A questão de fé e decisão, não. Não. Ficou chateado pela pessoa, assim. Tá, por eles. Que bom. Mas questão de fé e propósito, não. Vocês estavam firmados em Deus mesmo, né? Não era em pessoas, né? Sim, a gente sempre trouxe toda a palavra muito para o nosso coração, de esteja aliançado com a igreja, esteja aliançado com o seu propósito. Então a gente já foi entendendo que havia envios, que missionários vinham e iam. Então a gente estava ali, eu preciso fazer dar certo. Tem falhas também, né? Porque muitas vezes as pessoas endeusam, né? Endeusa o pastor, o missionário. Exatamente. E todo mundo E tem que saber, né, que o propósito, Deus, é maior do que qualquer falha humana. O propósito é maior do que pessoas. Né? Se as pessoas desistem ou falham, né, o propósito, ele permanece. E vocês casaram depois, né? Depois da época que a gente assumiu lá a Igreja do Capão. Isso, casamos em 2014, em março de 2014. Assim como o Pedro havia dito. Isso, assim como ele declarou, nós nos casamos. Não queria casar assim, na igreja, tudo certinho, né? Tudo bonitinho. A gente ia se casar no civil e ia viajar. Mas aí teve 3 mulheres que insistiram muito para nós casarmos na igreja, né? Minha mãe, minha sogra e a bispa. Foi mesmo? Nossa! Eu insisti muito. Bênção, e foi bênção, né? Deus proveu tudo. Deus proveu tudo, trouxe resposta. Eu lembro que eu fui comprar um sapato e eu vi o sapato num valor, assim. Falei, nossa, tá um pouquinho alto o valor, mas é meu casamento, né? Eu vou comprar, enfim. E aí, quando foi passar no caixa, tava na promoção de, assim, 70%. Olha! Então,
eu falei, nossa, Deus tá tá trabalhando aqui. Verdade. Então, deu tudo certo. Em 3 meses a gente conseguiu organizar o casamento. Foi engraçado. Fazer o casamento na igreja. Viajou para um lugar que vocês queriam. Viajamos, fizemos a nossa lua de mel Muito em Porto bom. de Galinhas. Foi uma benção. Excelente, viu? A agir de Deus. E aí depois você me contou que você teve uma gravidez. Sim, tive a primeira gravidez. Logo após a bispa engravidar, né, a gente brinca que o anjo passa, assim, né? Gente. Ela engravidou e aí logo em seguida eu engravidei. E eu perdi o bebê, que foi gravidez ectópica. O bebê ficou nas trompas. Então eu comecei a sentir muita dor. E aí eu não queria acreditar, assim, né, que eu tinha perdido o bebê. Então a gente ia ao médico, o médico falava, não, você não tá grávida. Eu falava, eu tô grávida. Mas você teve que fazer cirurgia. Tive que fazer cirurgia. Ela teve que fazer igual cesárea. Por que o médico falava que você não estava grávida? Porque como o bebê não estava no útero, meu útero estava aberto. Eles não tinham visualizado as trompas, né? Não tinham visto. Só depois que eu consegui fazer um ultrassom em outro hospital, e aí eles viram que o bebê estava na trompa. Aí eu tive que internar, fazer cirurgia, como uma cesárea. Muito invasiva. Como se fosse uma cesárea. Muito ruim. Recuperação. A passou por isso também. E ela contando o testemunho dela, a história assim, eu falei, nossa, exatamente assim. Você deitada naquela maca e andando e as luzes do hospital. Eu falei, nossa, parece um filme. É verdade. Então, foi uma fase muito ruim, assim. Eu passei um luto, vamos dizer. Sabe que é interessante falar sobre isso? Porque as pessoas acham que quando a gente está em Deus, nada ruim vai acontecer, né? Isso. Exatamente isso que eu pensei na época. E como é que foi pra você lidar com isso? Pra mim, emocionalmente, foi muito difícil. Porque eu tinha muito medo de não ter filhos. Eu tinha esse medo dentro de mim. Eu preciso ser mãe. Se eu não puder ser mãe? Eu tinha essas questões em mim. E aí, quando eu perdi esse bebê, eu já levantei de novo essas questões. Eu não sou incapaz, eu não consigo. Esse é o sentimento maior que vem numa mulher, né? Quando ela perde um bebê, quando ela sofre um aborto. Essa a capacidade dela, né? Isso. Será que eu sou capaz de gerar? De gerar. E é uma coisa muito absurda, porque você questiona a sua capacidade. Realmente, assim, será que eu posso gerar? Eu tenho essa capacidade de multiplicar? É complicadíssimo isso. Vem todas essas questões mesmo. Eu lembro que foi um abalo muito grande para todo mundo. E eu tava grávida na época. E assim, eu falava, meu Deus do céu, como que eu gostaria que a Raíssa não passasse por isso, assim. E foi um tempo difícil, né? Teve um tempo de recuperação que você teve que passar. Até emocionalmente, assim. Eu lembro que, na mesma época que eu perdi, havia uma moça próximo de casa que ela tinha 15 anos e estava grávida. E aí vem aquelas questões assim, como isso, Deus? Essa menina tem 15 anos, não é nem casada, não sabe nem quem é o pai, muitas vezes. Sabe o que eu lembrei? Da questão da sua família, né? Que tem uma história assim na família da Raíssa. A mãe da Raíssa, o primeiro bebê, a mãe da Raíssa perdeu. Sim. E aí a Michele, que é a cunhada da Raíssa, o primeiro bebê ela perdeu também. E a Raíssa também, que é uma coisa, às vezes, que a gente não fecha, né? Quebra de maldição. Tem que fazer quebra de maldição. Às vezes, quebrar uma maldição hereditária, alguma coisa assim. Que a gente falou, não, tá repreendido, né? Isso aqui, a partir daqui, isso não vai mais atingir a família. E acho que a gente tem que quebrar isso, ter consciência disso, às vezes, que acontece, né? Essas repetições da nossa família, né? E a gente identificou isso e falou, não, isso não vai prevalecer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E como é que você conseguiu se reerguer, assim? Você falou que você ficou muito abalada emocionalmente. Sim. Espiritualmente, como é que você ficou? Você questionava Deus? Como é que foi, assim? Eu questionei Deus, não do agir dele, assim, mas por que ela está grávida e eu não posso gerar? Da questão da menina mais nova, assim. Por que ela pode gerar e eu não consigo gerar? Fiquei nessas questões. E teve sacerdotal, estava perto de sacerdotal. E aí nós fomos para sacerdotal e eu queria estar enturmada, sempre fui de conversar muito, queria estar enturmada, mas algo me fechava. Não conseguia conversar, uma tristeza estava dentro de mim. E eu lembro que a bispa chegou e conversou comigo, ela falou, eu sei que você está passando, eu sei que você está triste. Ela conversou comigo e aquilo me ajudou muito. Porque eu não queria aceitar que eu estava triste, eu queria fingir que estava tudo bem, mas isso não me ajudava. Então, que o luto tem que viver, né? É uma coisa que a gente sempre repete, né? Isso não me ajudava, e aí ela me ajudou a identificar isso, eu consegui passar por isso, e 4 meses depois eu engravidei da Laura.
que eu lembro que foi no culto da virada, eu desconfiei. Falei, nossa, será que eu tô grávida? E aí eu ajoelhei no culto da virada e falei, Deus, que eu esteja grávida, porque eu acho que eu tô grávida. Assim, foi bem de repente surgiu esse pensamento em mim. E aí teve um discipulado, a Bispa Lamar orando, e ela orando, ela falou assim, você será mãe de multidões. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu tô grávida. Sou eu que você é a mãe de multidões aqui. Receba essa palavra. E aí eu fui, fiz o teste, tava grávida, deu positivo. E eu falei, não vou contar pra ninguém, vou ficar quietinha, não vou falar pra ninguém. E aí teve celebrações e eu não consegui, né? Eu já encontrei a bispa. Mas não deu medo? Deu. O medo de não contar pra ninguém foi por essa questão. Tá, se der alguma coisa, se acontecer alguma coisa. Porque na primeira gravidez eu contei pra todo mundo, depois eu tive que contar pra todo mundo que eu perdi. Então eu falei, não vou contar pra ninguém, porque se eu perder eu não preciso falar que eu perdi, né? Então, mas aí eu vi a bispa e é como minha mãe, assim, não consigo guardar segredos. Falei, eu tô grávida. Eu sei como é. Eu também não consigo guardar segredos. Por muito tempo. E aí foi muito tranquila a gravidez, que foi a gravidez da Laura, foi em 2017. Foi muito tranquila, foi uma bênção. Foi parto normal, foi tranquilo. Bacana. E aí, que é o seu milagre aí que nós queremos trazer, depois de quanto tempo você ficou grávida novamente? Depois que eu tive a Laura, 9 meses. Depois eu engravidei do Léo. Foi rapidinho. Nossa! Então, Léo e a Laura tem diferença de 1 ano e meio. 1 ano e 5 meses. Eu também sou assim. Entendo, né? Assim. E aí, então, veio o Léo. Sim, veio o Léo. Gestação tranquila. Gestação tranquila, parto normal, nasceu bem. Tudo bem. Peso muito bom, altura boa, tudo normal. Só que depois, com 2 meses, ele começou a ficar doentinho, gripado, coisas de bebezinho normal, assim. Só que ele ficou muito caído. Começou a ficar muito caidinho, muito pálido, com o lábio roxo. E aí nós levamos ele ao hospital, ao médico. E aí ele já foi para a emergência, que ele começou a ter broncoespasmo, né? Que o pulmão dele já foi fechando, ele não conseguia respirar. Transferiram ele para o hospital Pirajussara, que é um hospital maior, e já levaram ele imediatamente para UTI. E ali você já começa aquele desespero, né? Eu falei, meu Deus. A incerteza, né? Porque eu falei, Senhor, eu vou perder meu filho agora, né? Vem muitas dúvidas, porque quando a criança entra na UTI, os pais não podem entrar, os pais esperam do lado de fora, né? Situação, né? E aí, depois de 1h30, mais ou menos, nos chamaram para ver ele, e aí ele estava entubado e sedado. E ali eu não aguentei. Ele estava entubado? Entubado e sedado. Nossa. E ali eu não aguentei ver ele, assim, foi muito difícil para mim. Eu falei, meu filho não tá vivo. Não tá vivo. E ali eu saí, aí o Pedro foi, me acalmou, conversou comigo, ele falou, a gente precisa ser forte agora. Ele tá vivo, ele tá bem, ele vai ficar bem, vamos ser forte agora. A gente começou um relógio de oração, não foi? Foi nessa fase? Foi. Não sei se foi nessa fase ou se foi mais pra frente, porque o Léo ficou internado. Eu acho que porque eu lembro assim também, acho que foi nisso. Quando ele tava internado. Quando ele entrou na UTI, que foi aquela vez que a gente foi visitar, e tinha um monte de bomba, assim, ao redor dele. É que tinha muitos remédios, muitos. Ele tomava mais de 10 Era várias bombas, assim. 3 medicações era só de sedação, pra deixar ele paralisado, assim. Meu Deus. E aí, cada procedimento que os médicos faziam nele era muito difícil. Primeira vez que foram mexer nele, porque tem vários tipos de sedações, né? Tem a sedação que deixa só dormindo, mas ele ainda consegue ter movimentos, expressões, assim, né? E tem sedação que trava o músculo e deixa ele dormindo. Então, ele estava com a sedação só dormindo. Quando foram mexer nele, ele travou o pulmão, ele parou de respirar, porque alguma coisa que ele sentiu, assim, ele travou. E ali batimento começou a cair, saturação começou a cair, ele foi ficando roxo e já me tiraram da sala. Meu Deus. E aí falaram, a gente vai ter que colocar mais uma sedação nele, que é a sedação que trava os músculos dele, porque senão a gente não vai conseguir mexer nele. E cada dia era uma medicação nova. Cada dia era um antibiótico novo, cada dia era uma medicação nova. Nós fomos visitar ele, uma vez a gente não podia entrar muito, né? Assim, a gente foi visitar eu e ver, não sei se foi revisita até religiosa que a gente fez, que não podia entrar na UTI.
E foi muito chocante pra gente. Muito chocante, assim. Até hoje eu lembro, assim, da imagem. E imagina, então, pra você que tava o tempo todo, né? Que, assim, a mãe pode entrar sem, não sei se sempre, né? Mas pode entrar toda hora, enfim. Foi algo muito complicado. Você achava que ia perder seu filho? Sim. Assim, que ele ia morrer? Sim. Eu achei que ele não ia resistir. A gente via outras crianças, né? Algumas crianças faleceram ali. E aí você fala, meu Deus, eu não quero viver isso. E teve um momento que ele ficou muito ruim. Muito ruim. A médica chegou no relatório da manhã, ela falou, olha, seu filho pegou uma bactéria aqui no hospital e a medicação dele vai ter que colocar mais uma. E foi dando várias notícias ruins, assim, pela manhã pra mim. E eu fiquei sem reação. E aí eu fui pro banheiro do hospital e eu comecei a chorar. Chorava e eu não sabia o que falar pra Deus. Porque eu tava assim, Senhor, eu não sei o que te pedir. Eu não sei se eu te entrego meu filho ou se o Senhor vai curá-lo. E eu não sabia o que pedir. E Você tava vendo ele naquela situação, sofrendo ali, né? Sim. E eu falei, Senhor, se o Senhor quiser levar meu filho, pode levar. Mas se o Senhor quiser deixar meu filho aqui pra eu cuidar, eu vou me entregar, eu vou me dedicar, mas não deixe ele sofrendo. E essa hora a mãe quer trocar de lugar com o filho, praticamente, né? Você não quer ver seu filho passando por isso. E aí eu lembro que, naquele momento, Deus falou assim pra mim, você prega, entregue e confia. Essa é a sua hora. E ali, naquele momento, eu aprendi o que é confiar em Deus. Realmente eu aprendi, porque eu não poderia fazer nada. Eu apenas tinha que confiar que Deus iria fazer. Que Deus iria curá-lo, que Deus iria tirar ele daquela situação. E eu lembro que começou o relógio de oração, nesse tempo que ele piorou bastante. E naquela madrugada chegou uma médica que nunca eu tinha visto ela lá. A gente já estava mais ou menos 10, 11 dias na UTI. Chegou uma médica que nós nunca tínhamos visto lá. E ela chegou, ela falou, não, esse aparelho dele está todo errado, vamos trocar, vamos mexer aqui nele. E aí ela foi, trocou o aparelho de respiração dele, ajustou todo o aparelho. Ela falou, nós vamos pronar ele, que é colocar de bruço. Nós vamos pronar ele, se ele melhorar, amanhã, 11 horas, nós vamos despronar ele. E ali eu fiquei a noite em oração, né? Falei, meu Deus, ele vai melhorar, ele vai melhorar. Quando foi na manhã seguinte, 11 horas, ela viu toda a medicação, viu como ele estava e conseguiu despronar ele e ele começou a respirar melhor. Até uma história, né? Assim, eu não lembro quem foi que mandou um áudio falando dessa... Alguém mandou, não sei pra quem que mandou. Pra foi Bispa a Lamara, não sei pra quem. Missionária Giane, do Capão. Ela trabalha no Pirajussara. Ela é enfermeira lá. Isso. E aí ela ficou sabendo do quadro do Léo, porque algumas coisas não falavam pro Pedro e pra Raíssa. Mas ela ficou sabendo. E aí ela contou, né? No áudio ela fala assim, olha, eles já desenganaram, né? Já falaram que o pulmão dele já tá preto, uma coisa assim, né? Que os médicos já tinham desenganado o Léo. E aí uma dessas enfermeiras... A Raíssa não sabia disso. Uma dessas enfermeiras falou isso. Falou, não, ele não vai melhorar, os médicos já desenganaram, estão tentando... Parece que era irreversível. Passar pra mãe, mas... Enfim. E aí ela falou da visita dos bispos lá. Ela era evangélica, essa outra enfermeira, mas ela estava afastada. E a gente fala que o Léo é um escolhido de Deus, que ele levou pessoas para Jesus até nesse momento. E aí, quando os bispos foram visitar, a UTI ela é muito gelada, né? Não pode ter quentura. A temperatura tem que ficar... Isso, tem que estar muito gelada na UTI. E aí ela falou que quando os bispos entraram lá, começaram a orar pelo Léo, ela falou que começou a ficar muito quente lá dentro. Muito quente. E quando foram coletar o sangue do Léo, falavam que o sangue do Léo saía preto. Mas depois que os bispos oraram, o sangue do Léo começou a sair vermelho. Olha só. Né? Então ela falou assim, nossa, eu preciso voltar para Jesus. E aí ela comentou isso com a missionária Giane, que é do Capão lá também. Comentou isso e ela voltou para Jesus, voltou para ir à igreja, né? Olha, então, nesse momento, Deus resgatou alguém ali, né? Glória a Deus. E ali, o Léo começou a mostrar muita melhora. Então, a cada dia era um antibiótico novo. Agora, cada dia tiravam um remédio dele, né?
E aí foram tirando sedação, tirando tudo. Isso, até o Léo tinha quantos meses? 2 meses. 2 meses, era muito Ele novo. tinha 2 Muito meses. novinho, Era um né? bebezinho. Meu Deus do céu, um bebezinho. Um bebezinho. O mais lindo daquele lugar. Gracinha. Né? E aí saímos da UTI, Aham. fomos pra enfermaria e logo depois já tivemos alta. E aí eu falei, acabou, né? É isso que eu ia falar. E você falou, pronto, agora, Acabou. Deus, obrigada. Graças Meu a filho. Deus, obrigado pelo milagre. Quando o Léo tinha 5 meses, ele teve outro broncoespasmo. E aí, novamente emergência, novamente UTI, mais 15 dias entubado. De novo essa luta. E ali a gente já estava assim, nós estamos preparados para isso, né? Aham. E o Pedro sempre muito participativo, né? Aham. Porque a gente não tinha só o Léo, a gente tinha a Laura também. Nossa, é verdade. A Laura com 1 ano, a Laura também era um bebê ainda, né? É. Então, eu e o Pedro revezava, ele dormia um dia, eu dormia no outro dia, e aí eu ia com a Laura, eu tinha que sair com ela, tinha que cuidar dela, dar atenção pra ela. E ela pra tentar entender esse momento, né? Cadê meu irmão? Cadê meu irmão, né? Sempre perguntando. Aham. E passamos por isso, foi um pouco mais tranquilo, porque a gente já estava um pouco mais maduro na situação, né? Já conhecia os médicos, já conhecia os Mas enfermeiros. ele não chegou no nível que ele chegou na primeira vez. Chegou. Chegou? Ele chegou a ficar Muita entubado? medicação, entubado. 15 dias Sério? entubado. Nossa. Muita medicação, sedação. Meu Deus. E agora, como ele estava maiorzinho, é até muito engraçado, porque ele tinha que ficar com as mãozinhas amarradas. Porque se a sedação saísse um pouco efeito, ele já puxava. Ah. Né? Então ele tinha que ficar com as mãos amarradas para não ter nenhuma reação assim, de puxar. Aham. E aí foi melhorando também. Fomos para a enfermaria e logo após tivemos alta. Isso foi quanto tempo? Você Um lembra? mês. 1 mês. 1 mês. Voltamos para casa, eu fiquei com medo. Falei, agora eu não posso mais sair com meu filho, vou deixar ele só trancado dentro de casa. Ah. Porque se eu sair com ele, ele vai ficar doente de novo. Aham. Fiquei nesse receio, fiz uma quarentena com ele dentro de casa. Solicitamos oxigênio para ele ter em casa. Ele começou a fazer uso de bombinhas, várias coisas. E aí depois, com 9 meses, o Léo começou a ficar amarelinho. E aí a gente achava que era icterícia normal de bebê, né? Ah, não, vamos deixar no sol. E aí colocava no sol e nada mudava. Né? Aí as avós vêm, vamos dar banho disso, banho daquilo, né? Enfim. E nada resolvia. Eu falei, não, vamos ao médico. E aí quando levei ele ao médico, já internaram ele. E aí começaram a avaliar ele, falando que a barriguinha dele já estava mais inchada, as veias expressivas, né? Veias bem expressivas na barriga, enfim. E aí nos encaminharam para o Instituto da Criança, nas clínicas. E aí começamos a fazer o acompanhamento lá, a investigação. E o Léo foi diagnosticado com cirrose colangite esclerosante, que é uma doença onde as veias do fígado são mal formadas. Então elas não passam os nutrientes, enfim. E ele só desenvolveu isso, ele já nasceu com colangite esclerosante, mas só foi desenvolver bem mais pra frente, né? Normalmente as crianças lá, assim que nascem, já nascem amarelas. Ele não, ele foi bem mais pra E frente. você acha que os remédios, que tanto de internação... Eu acho que sim, que sim, porque em uma das médicas hepatologistas que nós passamos, eu levei todos os exames que ele fez no tempo de internação e intubação. E ela falou que já ali começou a dar alteração no fígado dele. Então, muito provável que por conta de muita medicação, muito antibiótico, Forçou muito, né? começou a forçou alterar. mais, Começou a alterar e foi muito rápido o estágio do Léo. Porque a doença do fígado, ela passa por estágios até chegar o transplante. Então, ela passa para o momento da gordura no fígado inchado, e depois ela passa para fibrose no fígado, e depois ela passa para cirrose hepática. E o Léo já estava... Com cirrose hepática. Ah, ele já estava... Já estava com cirrose. E eu falei até que eu não sabia que criança, né? Cirrose sempre a gente liga a bebidas, essas coisas assim. A gente acha que vai ser pessoas mais velhas, que de tanto consumir... Pode sobrecarregou, não um bebê, né? Que é uma má formação das veias que você falou, né? Isso, uma má formação das veias. Que levou a cirrose hepática. Isso, a doença no fígado, toda doença no fígado, ela pode levar a cirrose hepática. Ah, né? tá. Então, é o estágio.
Tem um estágio que você consegue tomar o remédio e ir melhorando. Tem o estágio da cirrose que o remédio já não faz mais efeito. O fígado já está enrijecido, né? Ele fica duro. É como se ele já estivesse morrendo, assim. E ali a gente ficou bem desesperado, de verdade. De verdade. Quando nós entramos, ele tinha 1 ano mais ou menos, nós entramos na sala da doutora e ela passou o diagnóstico para nós, que ele estava com cirrose hepática e ele teria que fazer um transplante de fígado e ele ia entrar na fila para aguardar o transplante. O que pensar nessa hora? O que fazer? O que você passou na sua cabeça? Eu não sei. Ele é muito pequeno para isso. Nossa. Muito pequeno para isso. E já tinha passado por tantas coisas, né? Sim, muita coisa. E ele era uma criança que brincava, sorridente, normal, assim. Mas era amarelinho, barrigudinho, né? O cabelo bem falho. Então, você olhava para ele e você falava, ele é uma criança que tem uma doença. Ele é doente. Acabou, como que fala? Atrasando o crescimento até também, o desenvolvimento dele, né? Ele começou a andar bem depois, mais de um ano ele começou a andar, o crescimento dele, porque ele foi, a criança vai ficando desnutrida, né? Então fica com o bracinho bem fininho, as perninhas bem fininhas, e só fica com a barriga bem grandona, né? Estufada, por conta do fígado. Que o fígado vai crescendo. Não pega os nutrientes. Isso, e vai ficando enrijecido, né? Então, e aí, qual que é a expectativa que eles passam? Vai entrar na fila de espera? E quanto tempo de espera? A fila de espera, ele vai entrando subindo na fila de espera quando ele vai ficando pior. Então, quanto pior pela der os gravidade exames... que eles vão dando prioridade. Isso. Quanto pior os exames dele, vai sendo prioridade, né? Então, eu já me coloquei à disposição para ser doadora dele, de fígado. Porque o Pedro não poderia, por causa do tipo sanguíneo. Eu era o mesmo tipo sanguíneo que ele. Então, eu já me coloquei à disposição para doar. Comecei a fazer os exames, todos os exames necessários. E o Léo também precisava fazer alguns exames, né? E aí, outros exames que o Léo fez, que pedia normal para o transplante, foi um dos exames de coração. E nesse exame de coração descobriu outra doença do Léo, que é a anomalia de Epstein. Uma veia do coração dele tem uma malformação também. Que lá na fase adulta ele vai precisar fazer outra cirurgia. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, coitada dessa criança, Senhor. Nossa, muita coisa, assim. E foi vindo uma atrás da outra. E aí a doutora foi acalmou, não, ele ainda tá tranquilo, o coração dele é um pouquinho maior, mas tá tranquilo, só na fase adulta. Falei, tá bom, vamos vencer aqui essa fase do transplante e depois nós vemos isso. E aí eu fui fazendo os exames, só que eu não pude ser a doadora, porque eu tava com lama biliar, algo assim, na minha vesícula. Não pude ser a doadora. Nossa, e aí quando você ficou sabendo disso, deve ter sido um baque pra você. Foi. Porque com certeza você estava com muita expectativa nisso, muita expectativa para que eu pudesse ajudá-lo e tirar ele dessa situação. E eu fiquei, como que eu vou ficar esperando a fila de transplante? Nós como mãe, meu Deus do céu. O médico havia conversado conosco, falando que um doador vivo seria muito melhor. Porque um doador morto, ele já usou muita medicação, você não sabe qual foi o estilo de vida dessa pessoa, em que situação que ele faleceu, quanto tempo que ele está ali em medicação para manter os órgãos vivos, enfim. Então teve vários poréns, e eu falei, precisa ser um doador vivo. E aí eu fui para um momento muito difícil, que eu fui para os meus irmãos pedir isso. Meus 2 irmãos, eles são O. Então o O pode doar para todo mundo. E aí eu fui pro meu irmão mais velho, pedi pra ele, falei, olha, eu sei que eu não tô te pedindo um pouquinho de café, eu tô te pedindo um pedaço do seu fígado. E eu sei que vai mudar toda a sua rotina, sua vida aí com a sua família, mas é pra ajudar o Léo. Pra salvar o Léo, né? Pra salvar o Léo. E aí ele se colocou à disposição, mas ele tava num tempo de transição do trabalho, transição de... morada, ele ia ter que morar em outro lugar, no interior, tava passando por muita coisa. E aí eu fui pro Júnior, que é o pastor Júnior. Cheguei nele e falei, olha, o Diego não vai poder doar, eu não vou poder doar, e a única opção que eu tenho hoje é você. E aí ele se colocou à disposição para doar pro Léo, assim. Foi essencial na minha vida ele ter aceitado isso. Porque hoje o Léo
o nosso milagre, assim. Ele poderia ter dito não, e ele ficou com medo também. Ele teve os medos dele, ele estava no trabalho dele, buscando estabilidade, ele tinha igreja para cuidar. Que é uma cirurgia muito complicada. A família, os filhos. Eu lembro que na época o Júnior ficou com muito medo, assim. Ele entrou numa crise, assim, emocional. É um estresse, ele entrou, assim, que ele não sabia explicar. E a gente tentava, né, explicar para ele, Júnior, é porque você está com medo da cirurgia, né? Porém, com o doador, não. O doador não. Eles falaram que era muito seguro, né? Muito tranquilo. Com o doador, o Júnior fez muitas perguntas ao médico. E eles falaram que com o doador não tinha possibilidade, risco de morte, né? Tá. O caso mais grave era do Léo mesmo, né? A quantidade de sangue que o Léo poderia perder na cirurgia, se iriam conseguir... Tem até uma questão da aceitação do fígado, né? Que eu acho que é uma das coisas mais complicadas, né? Sim, se ele iria rejeitar o fígado. Se ele rejeitasse o fígado, teria que arrumar outro muito rápido para ele poder receber, senão ele iria falecer. Então, assim, é muito decisivo. Sim. Sim. E aí o Júnior conseguiu fazer todos os exames muito rápido e já marcaram a cirurgia para o transplante do Léo. Nós fomos pro hospital, né? Toda aquela ansiedade no coração. E sempre muita gratidão pelo Júnior. Quando eles entraram para a sala de cirurgia, o doutor falou mais ou menos 10 horas de cirurgia. Então iniciaram às 7 da manhã e encerraram às 19 horas da noite. E lá ficou eu e o Pedro, esperando. Deve ter sido as piores horas, assim, né? De você ficar assim, angustiando. E não vem notícia, né? Só no não final. vem notícia. E aí eu fiquei lá esperando com o Pedro, em oração, né? E a igreja orando, sempre mandando mensagem. E como é que foi pra família do Júnior também? Os filhos ficaram sabendo? Sim. Conversou com os filhos? Sim. Eu lembro que ele contou pra mim que o Guilherme, né, que é o mais velho, falou: papai, você não vai morrer não, né? Meu Deus, você imagina. O Gui ficou com muito medo. Porque vão fazer uma cirurgia, vão abrir minha barriga, né? Enfim, muita coisa. E ele falou que o Guilherme perguntou isso pra ele, então isso mexeu muito com ele, assim, né? E ele até falou: você tem certeza que você não consegue? Vai lá fazer o exame de novo. Eu falei: não dá, não tem como. O médico já me descartou. O médico falou que eu é que preciso fazer uma cirurgia, né? Eu falei: não, depois eu cuido de mim. E aí passamos por esse momento da cirurgia de espera. Teve um tempo que foi um pouco depois do almoço, eu fui lá perguntar como que tava, né? Tem interfone, você consegue perguntar? Eu falei: não, tá correndo tudo bem, tudo bem com o Léo, tudo bem com o Júnior, só aguardar agora. E aí às 5 horas da tarde eu fui lá novamente, né? Eu falei: eu não quero ir toda hora, a vontade é de ir de minuto em minuto. Mas aí umas 5 horas da tarde eu fui novamente, perguntei se já tinha encerrado a do Júnior, porque a dele terminaria primeiro. Falaram que sim, que já tinha terminado a do Júnior, mas ele estava esperando o efeito da anestesia, tudo passar. E aí quando tiraram o Júnior da sala de anestesia e levaram pro quarto, e falaram assim: olha, o Léo já terminou a cirurgia. Nossa, foi um alívio, assim. Foi um alívio muito grande. Eu respirei, assim, eu falei: obrigado, muito obrigado, assim. E aí levaram ele pra UTI, que é o procedimento que tem que ser feito, levar a criança pra UTI. E é um momento difícil também, porque você lembra da UTI, do que você viveu. Só que lá no Instituto da Criança é muito mais complicado, porque são crianças gravemente doentes, assim. E lá nesse momento que nós passamos com o Léo na UTI do Instituto da Criança, nós vimos e presenciamos 6 mortes de crianças. Na noite que ele foi pra lá, uma criança faleceu. Que tinham feito o transplante. A mesma cirurgia dele. Que tinham feito o transplante de fígado. Na mesma noite que ele foi, que terminou a cirurgia, uma criança já faleceu. Ai, Jesus amado. E eu fiquei: meu Deus. Meu Deus. Vai dar certo, vai dar certo.
o Léo vai ser diferente, o Léo vai ser um testemunho, o Léo vai ser um milagre aqui desse lugar, né? Nossa. E aí começou todo o acompanhamento, diariamente iam fazer ultrassom pra ver se estava tudo certo com o fígado, com as veias e tudo mais. E aí teve um momento muito bonito, assim, que até os médicos se emocionaram, né? Que foram fazer um ultrassom e aí passaram um contraste para ver melhor as veias. E aí vários médicos da cirurgia vieram no momento do ultrassom e quando passou o contraste, foi muito bonito que parecia raiz de árvore, assim, aparecendo. E aí o médico falou assim, eu nunca vi umas veias ligarem tão perfeitamente como a deles. Que lindo. Isso mesmo que o Júnior falou. Nunca vi umas veias se ligarem tão perfeitamente como essa. E aí o Júnior contou o testemunho que, quando ele passou no retorno com o médico que fez a cirurgia dele, ele falou assim, olha, Deus que mandou fazer essa cirurgia, viu? E ele falou, por quê? Ele falou, porque quando nós abrimos você, nós vimos que as suas veias do fígado eram muito pequenas. E falamos que nós não íamos operar, não iríamos continuar. Iríamos fechar você e iríamos fazer a cirurgia do Léo depois. E ele Porque falou, era um risco, então. porque era um risco. E aí o médico falou assim, não, espera, vamos pro canto ali. Aí o médico foi pro canto, falou que orou, pediu uma direção e Deus mandou fazer. E quando ele voltou, não, nós vamos fazer a cirurgia. E aí fez a cirurgia e o tamanho da veia do Júnior era o tamanho da veia do Léo, assim, Ai, perfeitamente. Meu Deus do céu. É complicado. Não chorar numa situação dessa, meu Não, Deus. foi muito perfeito, assim, muito perfeito. E aí vem as medicações, que ele tem que tomar imunossupressor, muita coisa que tem que se adaptar, né? Ele começou a tomar um imunossupressor, só que ele não se adaptou. E quanto tempo que a gente saberia que a cirurgia foi bem sucedida e que o corpo dele aceitou? O tempo que ele ficou no hospital, a doutora falou que ele iria ficar uma média de 3 meses no hospital. Que era um tempo que iria Pra ver que se estava eles- bem, se pra conseguir ter iria essa haver certeza. rejeição ou não. Tá. Então a gente estava tranquila aguardando 3 meses, esperando mesmo esse tempo. Eu lembro que até você falou, né, assim, como que seria, a gente conversou assim, como seria se você tivesse sido a doadora? Porque teria esse acompanhamento do Léo, 3 meses que você teria que morar no hospital, ou alguém teria que morar no hospital. Sim. Se ela fosse a doadora, ela não poderia fazer esse acompanhamento do Léo, porque ela teria que ficar completa a recuperação, porque foi muito complicada, é muito complicada essa cirurgia, Sim. né? Você abre... E não abre só onde é o fígado. É a barriga toda. Abre assim. tudo e puxa com clipe. Então fica exposto, assim. É muito agressivo. Agressiva, né? Uma cirurgia muito grande. Quanto tempo de recuperação pro Júnior também? Pro Júnior foram 3 meses. 3 meses 3 também. meses, sim, mas Mesmo a que gente ele não respeitou muito, né? a gente brinca que com homem é mais. Até hoje reclama. É verdade, é Ah, verdade. nossa, Até hoje foi ele por tá causa na- da cirurgia. se recuperando. Sim, Tá até se hoje. recuperando. E ele no trabalho, como é que ele fez? Ele conseguiu pedir, né? Nossa, porque Essa 3 meses é liberação. muito tempo, né? Essa pra- liberação para poder. Acho que ele voltou antes ainda pro trabalho, mas ainda em casa, meio home office, né? Para poder ficar em repouso em casa. E o Léo começou a tomar um imunossupressor e esse imunossupressor não se deu bem com ele. Que foi bem no dia que o Pedro ficou com ele, o Pedro ainda ficou bem assustado, que já tava para ele ter alta da UTI no dia seguinte, o Léo. Só que nessa noite eu fui para casa, o Pedro ficou com o Léo e o Léo teve uma convulsão com efeito do imunossupressor. Nossa. E aí já levaram ele correndo para fazer vários exames, tomografia na cabeça, um monte de coisa. E aí identificaram que era por causa do imunossupressor e aí ele ficou mais uns dias na UTI para poder avaliarem ele e trocaram o imunossupressor. Então, é o imunossupressor que ele toma até hoje, né? Até os médicos falaram esses dias, né? Que ele acompanha ainda, né? Sim. Lá. Falaram, vamos tentar trocar o imunossupressor? Eu falei, não, não precisa, deixa, ele tá se dando bem com esse. Então tá bom, então vamos deixar esse mesmo. E quanto tempo que ele continuou tomando até... Como é que é isso? Tem a previsão? O imunossupressor é pra vida toda. Pra vida toda. Pra vida toda, pra Tá. não ter essa rejeição Tá. do fígado. Então ele toma pra vida toda. E o Júnior hoje precisa de algum
Não, Coisa? não. A questão do Júnior, ele doou um pedaço do fígado. Aham. E aí demora 7 anos. O fígado 7 se anos. recompõe. Sim, O fígado isso. cresce novamente, Regenera, né? Se isso. regenera. Se Incrível isso, né? É, muito interessante. E hoje a gente vê o Léo assim, muito brincalhão. O Léo começou a desenvolver muito, né? Ele era a alegria da UTI, assim, né? Ele andava e falava, olha a princesa. E chamava as meninas da UTI de princesas, né? Era muito E ele pedia muito pra ir pra fofo. casa? Não. Não. No dia que ele teve alta, ao invés de 3 meses no hospital, ele ficou apenas 26 dias. Ele não ficou os 3 meses. Não precisou ficar os 3 meses. Não, Porque ele já- teve uma aceitação boa. Sim, Olha, os que exames já bênção. começaram a ficar muito bons, né? Olha, que bom. E Foi até muito bom. bom Que não fique tanto tempo, porque tem o Corre o risco, risco, né? é. De infecção, essas coisas dentro de hospital. Porque ele fica com a imunidade baixa por causa do É. imunossupressor, né? Enfim. Ah, E aí ele brincava muito com as meninas lá, é a alegria daquele lugar. E aí ele começou a se, como que eu posso dizer, ter força novamente, né? aham. Ele ainda é um toquinho de criança, mas já começou a ficar com o bracinho gordinho, as perninhas gordinhas, a barriguinha bem baixinha, né? Olha, que bom. E pra nós, cada passo que ele dava, assim, era algo novo. Eu falei, nossa, a barriga do meu filho tá lisinha, né? Antes era Quantos aquele anos barrigão. que o Léo tá hoje? O Léo tá com 4 anos. 4 anos. 4 4 anos de milagre. 4 anos de milagre. Eu acho que a cena mais linda que a gente viu foi a gente teve um congresso, e aí foi quando até o Bispo Erasmo me deu a palavra, quando entrou o Júnior com o Léo. Não tinha quem não chorasse naquele momento, foi Muito muito forte. emocionante, assim, ver assim, quanto é uma doação por uma vida mesmo. Hoje o Léo, né, tá aqui, tava ali, tá bem, porque, né, uma pessoa decidiu mesmo, se entregar mesmo, né? Quando ele foi pra cirurgia, quando ele foi pra aquela mesa de cirurgia, ele estava disposto a entregar a vida dele, né? Falando, tô indo. O que vai acontecer? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Como que vai ser? O que vai ser? Vocês como pais também ali, né? Falando, Deus, é o Senhor. Só confia, né, mesmo? confia. E espero que Deus pode fazer. É O isso Léo é mesmo. um milagre mesmo, assim, né? E ele tem muito entendimento disso, assim. É. Tem muito entendimento. Ele fala, a gente brinca com ele, né? Quem te deu essa cicatriz? Ele fala, foi o tio Júnior que me deu. Fala, o que ele te deu? Ele fala, me deu o fígado. Oh, Ele sabe, gente. ele tem esse entendimento. Ele brinca com o Júnior, fala, olha, eu tenho um igual a sua na barriga. Então e hoje ele tem um jeito muito parecido do Júnior, É assim. engraçado isso. Muito brincalhão, igual o Brincalhão. Júnior. Super divertido. Ele vê o Júnior, nossa. Eles criaram, assim, essa ligação muito bonita mesmo. Assim. Bacana. Eles se amam de verdade. Eu vi aqui que a gente já extrapolou o nosso tempo, Meu Deus. né? Mas a gente vai conversar. Nossa, tanta coisa. Extrapolamos muito nosso tempo. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem, Raíssa, para as pessoas aí, porque eu sei que, assim, hoje falar é uma coisa, mas o que você viveu, cada minuto que você viveu, cada incerteza, cada segundo de terror mesmo, né? De não saber o que vai ser, como que vai ser. E para uma mãe, quem é mãe que está nos assistindo sabe, né? Para uma mãe... Uma gripe que o nosso filho pega, uma Nossa. febre, nós já queremos trocar de lugar com ele. É verdade. Nós não queremos que ele passe por aquilo. Imagina uma situação que você sabe que seu filho está correndo um risco de vida realmente, assim. A qualquer minuto você poderia ter perdido, né? O Léo, assim. O que você pode deixar de mensagem aí para as pessoas? Sabe, o que Deus fortaleceu o seu coração, né? Que você podia deixar aí para as pessoas que estão nos assistindo hoje? Bom, falei lá no início sobre confiança, né? E eu aprendi muito nesse tempo realmente o que é confiança. Porque nós falávamos muito sobre confiança, Salmo 37, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então era algo muito bonito de se falar e muito difícil de se viver, né? Então eu aprendi realmente o que é confiança, porque o Léo me ensinou isso. O Léo me ensinou o que é confiar, o Léo me ensinou o que é esperar em Deus, o Léo me ensinou que Deus pode fazer, Deus pode responder oração. O Léo me ensinou tudo isso, sabe? A trajetória dele até hoje, ele ensina isso, assim. Como ele é alegre, contente, feliz. E algo que o Pedro disse esses dias, ele falou assim,
É muito lindo você ver um testemunho, porque você já sabe a história, você já sabe o final. Hoje eu contar um testemunho é maravilhoso, é lindo. Muitas histórias da Bíblia nós vemos, nós falamos, nossa, que lindo, porque nós já sabemos o final. Mas no momento que você está passando por essa história, no momento que você está gerando esse testemunho, é muito difícil. Então é muito necessário a confiança em Deus. Acreditar que se a nossa vida está entregue nas mãos dele, ele sabe o que faz. Né? Deus não entregou o Léo nas nossas mãos à toa. Sim. Deus confiou, eu creio, nas mãos certas, na família certa, com as pessoas certas ao nosso lado, para poder gerar força para continuar caminhando e ensinar Jesus para eles e para outras pessoas também. Amém. Amém. Glória a Deus. Tem um Provérbios que diz que haverá um bom futuro e a nossa esperança não será frustrada. Amém. E eu vejo muito isso, né? Então aí a gente pode fechar com esse Provérbios hoje. Então, você crê, haverá um bom futuro. Né? E a nossa esperança não será frustrada em Deus. Então, é crer e confiar, e Deus tem um bom futuro para nós, né? Em nome de Jesus. Muito bom te ouvir, muito obrigada. Tenho certeza que, assim como nós, todas as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, vão ser pessoas que vão ser edificadas, e mesmo que você que está nos assistindo, você esteja passando por algum momento de dificuldade, ó, vê esse testemunho aqui, vê o quanto que a Raíssa, o Léo, o Pedro, o quanto que eles superaram esse momento que foi tão difícil, momento que parecia que ninguém ia resistir. Nesse momento parece que nem o filho, nem os pais vão resistir. E Deus sustentou eles, né? Então Deus vai te sustentar também, em nome de Jesus, né? Tenha força e confiança no Senhor, em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos orar então, pra gente fechar? Vamos orar, vamos encerrar esse momento aqui. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós queremos entregar a Ti esse momento. Deus, como é bom saber que o Senhor age, Senhor, na vida daqueles que esperam em Ti, que confiam em Ti. Deus, que muitas pessoas possam ser alcançadas e edificadas através desse testemunho, Senhor, em nome de Jesus. Deus, nós te agradecemos pela vida do Léo e sabemos, Deus, que aquilo que o Senhor começou na vida do Léo, Deus, irá propagar, Senhor, por esse mundo. Deus, nós sabemos que o Léo é um testemunho vivo, que ele irá glorificar o teu nome, Senhor, por onde ele for, em nome de Jesus. Deus, obrigado por esse tempo juntas aqui. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.